330 sim, 74 não, 2 abstenções. Está aprovado o texto. Era novembro. E, atendendo a uma determinação do Supremo, o Congresso aprovou um projeto que estabelecia novas regras para as emendas parlamentares. O projeto muda as chamadas emendas PIX, aquelas que atualmente deputados e senadores podem enviar diretamente para as prefeituras que têm liberdade para decidir como usar o dinheiro. Pelo texto aprovado, os parlamentares terão que indicar especificamente onde o recurso será aplicado. O Congresso gosta muito das emendas, a gente tem falado sobre isso, como esse dinheiro é importante para o Congresso, para os parlamentares, para a política que eles fazem lá na ponta. Com as regras aprovadas pelo Legislativo e sancionadas pela Presidência da República, o Supremo entrou em cena de novo e liberou o pagamento. Mas fez ressalvas. O ministro Flávio Dino exigiu ainda mais transparência do que a prevista na lei aprovada. No relatório de 65 páginas, afirmou que bilhões de reais do orçamento da nação tiveram origem e destino incertos e não sabidos. De novo, a decisão do Supremo Tribunal Federal gerou reação de parlamentares que alegaram interferência do Judiciário. Foi então que o governo Lula entrou na negociação e pediu para que o ministro Flávio Dino reconsiderasse a sua decisão. Mas Dino disse não para o pedido. O ministro afirmou que as decisões do plenário do STF derivam diretamente da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. E que os pactos políticos não são superiores à Constituição, cuja guarda compete a este Supremo Tribunal. No pano de fundo da discussão, o que se vê é uma queda de braços entre poderes com respingos para todos os lados. Essa liberação das emendas parlamentares vem exatamente em um momento que o governo vai precisar negociar com o Congresso Nacional, vai precisar de margem de manobra e eu diria até também de uma moeda de troca, justamente para aprovar esse pacote do controle de gastos. Agora, em uma corrida contra o tempo para aprovar projetos antes do recesso parlamentar, o governo federal editou uma portaria detalhando as regras para destravar as cobiçadas emendas. A portaria estabelece que as transferências especiais, conhecidas como emendas PIX, empenhadas este ano, poderão ser pagas agora, mesmo que o plano de trabalho ainda não tenha sido aprovado. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o impasse das emendas parlamentares. Um episódio para entender o jogo de forças por trás da liberação do dinheiro aos deputados e senadores e como isso pode impactar os projetos do Executivo. Neste episódio, eu converso com Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico e comentarista da rádio CBN e da Globo News. Quinta-feira, 12 de dezembro. Maria Cristina, a gente está diante de um impasse envolvendo os 3 poderes para a liberação de dinheiro de emenda parlamentar. Então eu vou te pedir para começar nos explicando o que é o Palácio do Planalto, Poder Executivo, portanto, o que é o Supremo Tribunal Federal e o que é o Congresso Nacional. Sabemos que é dinheiro, mas o quanto o Congresso Nacional tá querendo de dinheiro de emenda parlamentar? Olha, Natuza, o presidente Lula nunca, na verdade, abandonou a ideia que foi largamente, amplamente, intensamente exposta durante a campanha de 2022, no sentido de reverter esse estado de coisas de um Congresso crescentemente dono do orçamento, sem as responsabilidades de prestar contas por este orçamento que tem o Executivo. Obviamente que por conta de ser um executivo minoritário no Congresso, nunca conseguiu bater de frente com esta ordem de coisas, mas o presidente nunca abandonou isso. O Supremo Tribunal Federal quer ordenar este novo, digamos assim, este novo estado de execução orçamentária, em que o Congresso ganhou todo esse tamanho, essas prerrogativas, e o Congresso simplesmente não quer deixar de ter, não quer abrir mão do tamanho que adquiriu na execução orçamentária. Vamos lembrar que um tamanho crescente, que este ajuste fiscal, esta proposta de ajuste, tenta colocar ali um teto, que é o teto do arcabouço fiscal. Ele não pode crescer infinitamente aí nas receitas. Agora, seria muito importante para a gente entender
a relação dos três poderes na questão das emendas, rebobinar um pouquinho a fita até 2022, quando a ministra e então presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, decidiu pela inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto. No voto, a presidente do STF ressaltou que as emendas parlamentares estão previstas na Constituição e são um mecanismo legítimo para a distribuição transparente e igualitária de recursos entre os parlamentares. Mas lembrou que muitas vezes a falta de controle levou a esquemas de corrupção que usaram as emendas para interesses eleitorais e patrimonialistas. Não apenas a identidade dos efetivos solicitadores, mas também o próprio destino desses recursos acha-se recoberto por um manto de névoas. O Brasil estava imerso ali na votação da PEC da transição, que foi aquela proposta de emenda constitucional que ordenou o orçamento para o primeiro ano do governo Lula, e o governo eleito precisava pactuar com o Congresso. E aí houve uma chamada modulação do plenário do Supremo para que as duas casas, a Câmara e o Senado, cumprissem as determinações de transparência e rastreabilidade para que o orçamento deixasse de ser secreto. Só que nada daquilo foi cumprido. Então, houve duas ações requerendo, posteriormente, no ano seguinte, pedindo informações, requerendo o cumprimento daquela decisão da Rosa Weber. E os processos acabaram caindo com o ministro Flávio Dino. O que ele fez várias audiências públicas pedindo informações detalhadas sobre a execução das emendas. Como essas informações foram sonegadas pelo Congresso, e, paralelamente, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União forneceram relatórios minuciosos mostrando desvio de finalidade das emendas e absoluta falta de transparência na execução, ele deu prazos, alongou esses prazos e nada mudou. Ele acabou suspendendo o repasse para essas emendas em agosto. O Congresso entrou no modo rebelião e aí o novo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, fez uma reunião no Supremo entre Dino, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara, Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, em que foram ali acordados os pontos de um projeto de lei complementar a ser votado pelo Congresso para criar o chamado Marco Legal das Emendas. Pelo acordo negociado entre os três poderes, as emendas PIX ficam mantidas com pagamento obrigatório, mas passam a ter um projeto e a identificação do destino. A prioridade é para obras inacabadas e tudo com supervisão do Tribunal de Contas da União. As demais emendas individuais também ficam mantidas como obrigatórias. Os critérios para a liberação dos recursos deverão ser fixados pelo governo e pelo Congresso em até 10 dias. As emendas de bancada, que são coletivas das bancadas estaduais ou regionais, passam a ser destinadas a projetos de infraestrutura em cada estado e no DF. A definição tem que ser pela bancada e não mais por um parlamentar individualmente. As emendas de comissão, das comissões permanentes de cada casa do Congresso, terão que ser destinadas a projetos de interesse nacional ou regional, de comum acordo entre governo e Congresso. Pois bem, esse projeto foi negociado com o Executivo e com o Dino, mas no final, na hora de votar, eles não cumpriram aquilo que havia sido acordado. E ainda por cima, Natuza, esta lei fixou pela primeira vez ali, numa lei, valores a serem pagos às emendas, porque esses valores têm crescido ano a ano, mas eles são negociados, né, num Congresso que está com um poder muito acrescido aí frente ao Executivo. Agora é um valor que é lei. E aí, quando ele viu o resultado, quando o Dino viu que aquele tinha sido o resultado daquele acordo pactuado na sala do presidente da Corte, ele soltou um despacho decretando a inconstitucionalidade de grande parte desta lei e reforçando um aspecto, para além da rastreabilidade e da transparência, que é a apresentação de um plano de trabalho para a execução das emendas PIX, aquela emenda que sai direitinho para o caixa do prefeito, sem dar satisfação a ninguém. E ainda rejeitou esse jeitinho que o Congresso tinha dado para burlar a identificação dos autores das emendas de comissão, atribuindo às lideranças a autoria, né?
e determinando que as emendas de bancada fossem para projetos estruturantes efetivamente, porque um outro jeitinho foi dado para que isso fosse repartido entre 11 parlamentares, o que praticamente era manter os projetos paroquiais das emendas de bancada que não foram criadas para isso. Que as novas regras exigidas por Dino dificultam o pagamento. Resultado? Sem dinheiro, sem votações. O pacote de corte de gastos que teve a urgência aprovada na semana passada não andou hoje. Aí, finalmente, o Congresso ameaçou não votar o ajuste fiscal, pressionou o governo, a AGU fez uma petição para que Dino reconsiderasse sua decisão, mas o ministro, nessa segunda-feira, rejeitou integralmente a petição do Jorge Messias, e vamos lembrar aqui que o Dino tem tido respaldo de 100% do colegiado na matéria. 2 de suas decisões já foram levadas ao plenário e foram integralmente respaldadas. E ontem a AGU editou uma portaria que mantém o drible do projeto do Congresso. Esta portaria foi publicada ontem numa edição extra do Diário Oficial e é neste pé que estamos. Nossa democracia está disfuncional, porque quando você coloca uma decisão de um ministro do STF como uma condicionante para saber se um projeto de lei, se um pacote econômico do governo vai ser aprovado ou não, isso está errado. Queria entender algumas coisas contigo, tá? Você nos contou, num determinado momento, que o presidente da República não tinha desistido da ideia que estava na cabeça dele antes e depois da vitória de repartir melhor o orçamento da União, o orçamento federal. E o Messias, que é ministro do governo, edita uma portaria mantendo os puxadinhos colocados pelos senadores que são inconstitucionais. E aí, na real, o governo tá com quem? Tá com Dino ou tá com o Congresso que o chantageia o tempo inteiro? São vários governos, Natuza. Excelente resposta. Porque a AGU cumpre ali uma missão de responder à pressão do Congresso. Olha aqui, estamos fazendo nossa parte. A Advocacia Geral da União, ou seja, em nome da União, nós estamos peticionando ao Supremo para que o Supremo reconsidere. Então, está cumprindo ali a tabela. Mas o Congresso, o governo não é só a AGU. O governo tem, por exemplo, a Controladoria Geral da União, que está jogando em dobradinha com o ministro Flávio Dino. O governo, vamos lembrar, que tem tido uma relação muito próxima do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem se insurgido contra o Executivo. Ali tem esta repartição aí 2-1, o que sempre os líderes no Congresso reclamam, né? Executivo mais Supremo versus Congresso. Isso é algo que tem se mantido, porque tanto o Executivo é ameaçado pela repartição das emendas, quanto o Supremo é ameaçado pela retirada de prerrogativas que o Congresso tem constantemente trazido à tona, retirada de prerrogativas da Corte. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Maria Cristina. Agora, tem um ponto aí que eu queria também avaliar contigo, porque veja, o Lula se reuniu com o presidente da Câmara e do Senado antes de se internar para fazer uma cirurgia de emergência, fez um apelo para o pacote fiscal, a reforma tributária. Muito se reclamou ali do Supremo Tribunal Federal, mas uma parte do Congresso entendeu que o governo, esse governo do Palácio do Planalto, que o governo não tem como enfrentar o Congresso nesse momento e que a medida, o puxadinho da Advocacia Geral da União acabou atendendo a essa ala do governo. Pois bem, e agora, como é que fica o pacote fiscal e a reforma tributária? Porque me parece uma grande loucura, tá? Não sei o que você acha, mas o Supremo toma uma decisão que o Congresso não gosta e o Congresso pega 2 projetos, 2 propostas super importantes para o Brasil e resolve chantagear o governo, não o Supremo Tribunal Federal.
E o governo não tem como entregar o que o Congresso quer, porque tem uma decisão judicial sacramentada pelo colegiado, pelo conjunto dos ministros do Supremo, dizendo não, isso é inconstitucional, vocês estão querendo gastar dinheiro no escurinho do cinema, e não dá. Se a gente for esmiuçar o que tem acontecido, de fato, há aí uma corda esticada num momento muito dramático para a República. Porque eu não sei se você acompanhou a entrevista coletiva do presidente da Câmara, do Arthur Lira, no final da tarde desta terça-feira, na Câmara. Era uma entrevista que ele estava dando 24 horas depois da reunião que teve com o presidente da República, justamente para tratar do tema emendas a ajuste fiscal. No momento em que ele deu a entrevista, o presidente estava na UTI, num pós-operatório bastante delicado. E esta reunião, eles tinham ali discutido justamente a portaria que seria editada no dia seguinte, sairia no Diário Oficial no dia seguinte. Então, estavam ali no esforço para tentar encontrar uma saída. E nesta entrevista coletiva foi quando o Arthur Lira disse que o Congresso ia fazer o ajuste que se quisesse, talvez nem fosse aprovado este ano. Então, ele realmente deu uma ameaçada grande ali no Executivo, colocando a aprovação do ajuste fiscal ali na berlinda. O acerto é que não tem votos. O assunto é polêmico, o BPC é polêmico, a abono é polêmico, o salário mínimo é polêmico. É um assunto que ferve, além de toda a insatisfação pelo não cumprimento de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República. Houve uma pressão política que antecedeu esta internação, essa cirurgia do presidente, e uma pressão política que está sucedendo a esta cirurgia do presidente. Então, o clima em Brasília está realmente bastante conflagrado. É uma trinca de projetos que lá está dependente de acordo entre os poderes, que é tanto as leis orçamentárias, a LDO e o orçamento, a regulamentação da reforma tributária e o ajuste fiscal. Quase 10 bilhões de reais aí até o fim do ano. Exatamente, e um total de emendas de 50 bilhões de reais. É muito dinheiro. Tem uma crise de expectativa. E quando a gente fala de economia, a gente está falando muito também de expectativa. O Copom decidiu elevar a taxa básica de juros da economia para 12,25% ao ano. Uma elevação, portanto, de 1 ponto percentual em relação à última reunião do Copom, que aconteceu em novembro. Vamos lembrar que quando o presidente chamou a reunião do Lira com Pacheco na tarde da segunda-feira, o que tinha acabado de acontecer? O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Davi Alcolumbre, ele ficou no seu estado e deixou que uma reunião muito importante, que era a reunião que seria feita a leitura do relatório da regulamentação da reforma tributária, fosse feita pelo Marcos Rogério, que é o vice-presidente da CCJ, que é um senador do PL de Rondônia, que abriu a sessão às 4 horas da tarde, fechou 10 minutos depois, havia 6 pessoas, ele disse que não era quórum para deliberação, e a sessão não aconteceu. Quando o relator chegou na sala, não tinha mais um senador na sala. E com isso foi atrasado, a leitura só foi feita ontem e a votação está sendo esperada para hoje na CCJ, para hoje, quarta-feira, na CCJ, e o Arthur Lira já está dizendo que talvez não dê para votar na Câmara essa regulamentação, porque vai ficar muito apertado o prazo. Então, quando Lula viu aquilo, chamou os dois, porque já identificou ali uma reação do Alcolumbre a essa ordem de coisas nas emendas parlamentares. E foi nesta reunião que a dor de cabeça do Lula alcançou ali um estágio supostamente insuportável, e ele disse: eu preciso me ausentar e vou fazer exames. Isso mostra o equilíbrio delicado que os poderes vivem hoje, né, Natuza? Quem sustenta este equilíbrio é o presidente, a trinca de ministros que foi a luta para garantir os acordos, né, o Fernando Haddad, Alexandre Padilha, Rui Costa e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está respondendo aí pelas funções do presidente, tem tido dificuldade de dar conta desse tranco. Eu queria entrar contigo no elemento escândalo, Maria Cristina, porque você escreveu recentemente numa coluna tua do Valor Econômico que justamente nessa semana em que se discute esse destino das emendas parlamentares e dos projetos do governo para o país, aconteceu uma operação policial em Salvador
para investigar fraude envolvendo emenda parlamentar, justamente nos moldes do que a gente está falando que os parlamentares querem manter, sem transparência, sem que se saiba para onde o deputado e o senador estão mandando esse dinheiro direto lá na conta da prefeitura. Que caso foi esse? Você explica para a gente, por favor? Sim, Natuza, a Controladoria Geral da União, de fato, está produzindo relatórios em conjunto com a Receita Federal, com o Ministério Público Federal, atendendo a pedidos do ministro Flávio Dino. E foi a partir de um desses relatórios que surgiu essa operação da PF, da Polícia Federal, a Overclean, que se originou uma investigação que data de 2023, depois de uma denúncia de lavagem de dinheiro envolvendo sócios de empresa contratada pelo DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, sobre projetos que têm sido executados desde 2017. Uma organização criminosa usava empresas de fachada para fraudar contratos públicos e lavar dinheiro desviado de emendas parlamentares. A investigação dessa lavagem de dinheiro contou com a ajuda de uma agência americana, Agência Americana de Investigações de Segurança Interna, essa é a tradução. Em resumo, eram recursos provenientes de emendas parlamentares, de convênios para empresas e indivíduos ligados a prefeituras. Um dos empresários presos é conhecido como Rei do Lixo, é um fornecedor muito próximo das administrações do União Brasil, na Bahia, inclusive fornecedor da gestão do ACM Neto, ex-prefeito, ex-presidente do União Brasil. Este empresário foi alçado pelo atual presidente do União Brasil, Antônio Rueda, à executiva nacional do partido. E não apenas, esta operação também fez buscas em endereços de um vereador do partido, que é primo do deputado Eumar Nascimento, do União, e este vereador repetiu um gesto de ex-dirigentes da Imobras em 2015, que ao se verem cercados pela Polícia Federal, jogaram dinheiro pela janela. Foi isso que se viu nesta operação. Lá, o de 2015 aconteceu no Recife e este caso aconteceu em Salvador. Essa operação da Polícia Federal, da Receita e da Controladoria Geral da União está cumprindo 42 mandados judiciais. Esses mandados são contra uma organização criminosa responsável aí por movimentar 1 bilhão e 400 milhões de reais. A maioria desses recursos eram provenientes aí de emendas parlamentares voltadas para um programa nacional de combate à seca, através de contratos fraudulentos com administrações municipais e empresas. Eles faziam desvios de recursos. Talvez seja importante lembrar que no ano passado a Polícia Federal conduziu uma operação semelhante porque dizia respeito também a um suposto desvio de recursos de emendas, só que lá eram emendas destinadas ao kit robótica, em Alagoas e Pernambuco. Havia assessores do presidente da Câmara, Arthur Lira, envolvidos. O ministro Gilmar Mendes invalidou a operação porque apareceu um parlamentar no meio e alegou-se então que a investigação teria que ter tido foro privilegiado. A decisão do Gilmar Mendes aconteceu na tarde do dia 6 de julho e a votação da reforma tributária aconteceu na madrugada do dia 6 para o dia 7. Então, a coisa está sendo conduzida com cuidado para que as próximas etapas se avançarem para os parlamentares, né, se envolverem, de fato, os parlamentares sigam os ritos devidos para que não aconteça a mesma coisa. Ainda que a gente deva se perguntar se haverá algum ministro capaz de colocar uma pedra num processo como este, uma vez que a corte parece fechada em torno das decisões do Dino. Ele já submeteu suas decisões 2 vezes ao plenário e teve 100% de concordância. E vamos lembrar também que cada ministro do Supremo hoje é relator de vários processos sobre desvio de emendas, que tem como, na cabeça desses processos, parlamentares. E vamos lembrar também, Natuza, a proximidade que o Eumar Nascimento, que é este parlamentar cujos familiares aparecem nessa operação, a proximidade que ele teve durante muito tempo do Arthur Lira. O Eumar era um operador do Arthur Lira na Câmara durante muito tempo, foi seu candidato à sua sucessão até aparecer o nome de consenso do deputado Hugo Mota. Então, na condição de operador do Lira,
o Elmar tem conhecimento de tudo que foi operado nas emendas parlamentares ao longo da gestão Lira. Então, este nervosismo com o qual a entrevista coletiva na tarde de ontem foi conduzida, eu acho que não pode ser dissociado desta investida sobre União Brasil. Tanto que, antes de vir aqui para conversar contigo, eu acabei de ver a notícia de que o Lira indicou como relator do ajuste fiscal um parlamentar do União Brasil. A pressão do União Brasil sobre o Arthur Lira não é nada desprezível e isso também está colocando, digamos assim, combustível nesta fogueira aí de tensões em que Brasília está vivendo. Maria Cristina, para terminar, uma avaliação tua sobre relógio. Dá tempo de resolver as emendas para votar o pacote fiscal e a reforma tributária, a regulamentação da reforma tributária? Natuza, você sabe, tanto quanto eu, que quando o Congresso quer, dá tempo de tudo, né? Eles já abriram e iniciaram sessões quando o regimento mandava um interstício de 24 horas, um interstício de 48 horas, assim, em questão de minutos. Tem um recesso aí anunciado a partir do dia 21 de dezembro, mas quando se quer, no Congresso, tudo se faz, inclusive no momento em que você faz sessão remota. Então, tempo dá. A questão é que quem vai costurar este acordo envolvendo os poderes no momento em que o chefe está no estaleiro. E eu diria que tem tem toda essa discussão hoje, se o problema é de comunicação, se o problema não é de comunicação. Eu não sei se o problema é de comunicação, mas o presidente Lula já assumiu emparedado por essa questão e por muitas outras questões. E a opinião pública meio que desconhece, não é informada devidamente desse emparedamento, né? Não existe campanhas de esclarecimento como o orçamento público hoje existe na República. E não existe nem o presidente dizendo que está emparedado, né? Ele não diz também. Pois é, porque todo esse receio de, ao fazer isso, o Congresso se abespinhar e se rebelar contra o presidente. Eu sei, é um executivo minoritário, muito difícil de atuar, mas isso faz com que a opinião pública não seja devidamente informada sobre a execução orçamentária, as dificuldades de o executivo se mexer num orçamento dominado e como isso acaba fragilizando mais o executivo. Então, eu diria que é mais do que um problema de comunicação, é um problema da equação com a qual o executivo sai dessa encruzilhada em que este novo desenho dos poderes colocou este governo desde o início, desde a posse do presidente Lula. Sem dúvida nenhuma. Maria Cristina, como sempre, incrível te ouvir aqui no assunto. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Eu que agradeço, Natuza, é sempre um prazer. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as notícias do dia, as principais, direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.